É frequente os pacientes me perguntando, as pacientes mulheres principalmente, né? Ah, tô inchada, me dá alguma coisa aí para eu diminuir a retenção de líquido, seja no período pré-menstrual, seja porque vai viajar e precisa diminuir medidas, ou tem uma festa de casamento e precisa entrar no vestido e aí quer dar uma secada logo, né? E eu já vou avisando que emagrecer da noite pro dia, gente, não é possível, mas dá aquela desinchadinha, até que dá, dependendo do grau, né? Pelo menos a gente consegue amenizar esse excesso de líquido que está retido. Para a gente saber o que é possível fazer para reduzir essa retenção de líquido, a gente primeiro precisa ir na origem dessa retenção de líquido, né? E aí, para cada pessoa, a causa, a origem pode ser diferente. Desde hormônios, né? Então, anticoncepcionais, alguns outros tipos de hormônios que às vezes a pessoa faz uso, ingestão de bebida alcoólica, aumenta muito a retenção de líquido. Carboidratos refinados, principalmente os açúcares, retém líquido no nosso corpo. Sódio, né, sal, e também o sódio na forma de aditivos químicos de alimentos industrializados, também na forma de glutamato monossódico. Então, às vezes a pessoa vai num restaurante japonês, por exemplo, e come um monte de comida japonesa com shoyu em grande quantidade. Retenção de líquido no dia seguinte, garantido. Período pré-menstrual, e aí a causa é hormonal também. E é interessante que no período pré-menstrual, além da questão hormonal, a gente tem também o frequente aumento do consumo de doce, né, que é muito comum entre as mulheres. E aí a gente junta então as duas coisas, potencializando ainda mais essa retenção de líquido, certo? A musculação, ela traz também uma carga de água para dentro dos músculos, então os nossos músculos ficam um pouco mais volumosos após uma sessão de musculação, imediatamente após uma sessão de musculação, e aí passa a sensação de estar mais inchado mesmo, né? O volume corporal de membros superiores e inferiores ficam mais aumentados. Claro, problemas circulatórios também precisam ser identificados. São principalmente essas as causas. Então, depois que a gente identificou as possíveis causas dessa retenção de líquido, aí nós vamos traçar o plano para reduzir essa retenção. Nutricionalmente falando, nós temos como recurso algumas possibilidades. Alguns fitoterápicos, seja em forma de suplemento, em cápsulas, seja em forma de chás, condimentos naturais. Administrar a quantidade de sódio da alimentação, ou seja, olhar para isso e ver onde está o excesso de sódio, onde pode estar o excesso de sódio. Então, como eu disse, pode ser tanto o excesso de sal na comida, como um alimento que ela está ingerindo no dia a dia que está mantendo aquela retenção. Seja algum alimento industrializado, seja um molho shoyu, por exemplo, ou comida de algum restaurante, né? É muito comum também aqueles temperos em tabletes, temperos prontos para comida, conterem grande quantidade de glutamato monossódico. E muitas pessoas ainda usam esse tempero em casa, o que potencializa essa retenção de líquido. E quando a gente fala de alimentos industrializados, ricos em sódios, é curioso porque hoje em dia tem muitos produtos fit, né, no mercado, com apelo de ser mais saudável, de ser menos agressivo para a saúde, e muitos, eu já vi alguns deles, ricos em glutamato monossódico. Então, muitas pessoas consomem esses produtos achando que está livre de qualquer efeito só porque não tem glúten ou só porque não tem lactose, mas está cheio de outras questões. Por isso a gente tem que estar bem atento ao que a gente consome, ao que a gente compra para nossa casa. Importante estar sempre lendo o rótulo. Agora, eu costumo dizer que com relação ao sódio, se a pessoa tem alimentação mais natural, ou seja, mais à base de vegetais, frutas, aquela comida preparada em casa, dificilmente ela vai ter excesso de consumo de sódio, a não ser que ela coloque muito sal na comida. Então, quando a pessoa consome mais alimentos industrializados, as chances são que ela pode ter excesso de consumo de sódio pelos industrializados.
Quando a gente migra para essa alimentação mais natural, mais caseira, mais artesanal, que dispensa aditivos químicos e realçadores de sabor, é difícil a gente ter excesso de sódio. E aí, com relação à quantidade de sal, é importante lembrar que o paladar da gente pode estar pouco sensível ao sal. Assim, às vezes você come uma comida e eu como a mesma comida. Estamos nós duas com o mesmo prato de refeição. A gente saiu para comer junto e resolveu, né? Você foi lá para minha casa e estamos comendo juntas a refeição. E aí você prova aquela comida e fala, nossa, que comida salgada! E para mim tá ótimo, né? Tá deliciosa, tá? O tempero tá aquele lá, que é o que eu gosto. Por que isso? A mesma quantidade de sal, você achou super salgado e para mim tá tudo bem. O meu paladar já se adaptou àquela quantidade de sal. Já está nivelado para aquilo. O seu paladar está nivelado para uma quantidade menor de sal. Então, às vezes eu tô achando que minha comida tá super controlada no sal, quando não está. E aí, como que a gente vai fazer para identificar isso? Que parâmetro que eu tenho? Porque paladar é uma coisa muito subjetiva e eu vou ter que experimentar quantas comidas para saber se a minha comida está mais salgada ou não. Existe uma forma prática da gente medir isso, que é considerando... Deixa eu pegar minha colherzinha aqui. Eu tenho sempre esses medidores aqui para exemplificar. O ideal é que a gente use essa colherzinha de café, que é aquela menorzinha de todas, de mexer xicrinha de café mesmo. O ideal é uma colher dessa de sal rasa por dia, por pessoa. Essa é uma boa medida para você saber se você está ingerindo muito sal ou menos sal. Sal na forma de sal de cozinha, não estou falando de sódio. Também a quantidade de sódio está incluída aqui nessa cota, tá? Bom, essa quantidade para uma pessoa da casa. Então, se eu vou fazer comida para 5 pessoas, eu vou precisar de quantas colheres? 5. Para fazer a comida do dia todo. Então, eu separo essa quantidade de sal. Então, lá em casa são, por exemplo, 3 pessoas. Então, vou fazer comida para 3 pessoas, eu separo 3 colheres de sal, colheres de cafezinho de sal. E esse sal que eu separei é que eu vou usar para fazer comida do dia todo. Essa é uma boa referência, ok? E aí, a quantidade de sal que você vai usar em cada preparação, ou seja, que tanto de sal que eu vou pôr na carne, que tanto de sal que eu vou usar no feijão ou nos legumes, é você que define. Por exemplo, para mim, as carnes, seja frango, carne bovina, peixe, é muito mais importante ter uma boa quantidade de sal do que um arroz, por exemplo, ou do que a salada, que eu posso usar outros condimentos, né? Então eu priorizo essa minha cota de sal um pouco mais para a carne. Então isso é muito, pode ser feito de forma individual, de acordo com o seu paladar, as preferências da sua família, da sua casa, certo? Agora, imagine quando a gente faz as refeições com mais frequência fora de casa. Isso é ainda mais desafiante. Agora, o seu paladar você pode treinar a partir dessa referência. Então, você treina o seu paladar em casa, a partir dessa quantidade de sal, e assim, quando você for comer em outros lugares, você vai ter essa percepção do quanto mais salgado ou não a comida vai estar. Certo? Isso é importante, sim, para a questão de retenção de líquido, porque algumas pessoas têm maior tendência à retenção do que outras. Além de que o excesso de sódio pode interferir em outras questões na nossa saúde, tá? Bom, e com relação aos fitoterápicos, temos diversas possibilidades e também vai ser importante avaliar o para quem, porque todo fitoterápico, apesar de serem naturais, são plantas, mas são plantas com poder terapêutico, são plantas que têm efeito no nosso corpo. Tem gente que acha que porque é fitoterápico, é à vontade, é para qualquer um pode. Não. As plantas são
drogas fitoterápicas. São medicamentos fitoterápicos. Elas têm efeito sim. Tanto é que gestante não deve ingerir várias ervas, chás. Tem muitos desses fitoterápicos que gestante não pode, porque tem efeito sim no corpo. Bom, mas partindo do princípio que vai ser orientado esse fitoterápico para a pessoa, nós temos as possibilidades que eu gosto muito para retenção de líquido, para diminuir essa retenção de líquido, como a cavalinha, que é potente diurético, chá verde, propriamente dito. Tanto a cavalinha como o chá verde podem ser ingeridos na forma de cápsula ou de chá, né? E aí também alguns fitoquímicos vão variar de acordo com a forma de ingestão, vai ter diferença no perfil de fitoquímicos, mas para efeito diurético, tanto um quanto o outro ajudam muito. Hibiscos e assim por diante. A salsinha, então bater um suco com salsinha, um abacaxi.